Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Rafael Guarnier aqui e vamos para mais um estudo, da vida e da obra do apóstolo Pedro. Esse é o nosso último estudo. Vamos falar um pouquinho da segunda epístola de Pedro, que ela é curtinha, são apenas três capítulos, então vamos comigo para a gente encerrar hoje, nessa quinta-feira, ok? Dia 3 de março de 2022 e até sábado eu vou estar liberando o link aí no grupo para você adquirir o e-book de todo esse estudo com muito mais aprofundamento do que nós já tivemos nesses vídeos. Então fica ligado aí para você ser um dos primeiros a poder adquirir esse e-book, certo? Me ajuda aí curtindo esse vídeo, compartilhando na sua rede social e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. E se você não sabe que história é essa de grupo, no primeiro link da descrição você vai ter um caminho ali, você vai clicar no link e vai direto, vai entrar direto no grupo nosso aí fechado de estudos, onde você vai poder adquirir o e-book de Pedro e muitos outros que virão aí pela frente, com 50% de desconto, lá na plataforma Hotmart. Então abra sua Bíblia aí, segunda epístola de Pedro, mais uma vez curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aí no canal. Ele vai dizer assim, Primeiro vamos dar um panorama geral dessa epístola, da segunda epístola dele. Ela foi escrita ali por volta de 69 depois de Cristo, e provavelmente depois do martírio de Paulo. Paulo já havia sido martirizado, conforme Pedro mesmo vai citar no capítulo 3, lá nos versículos 15 e 16, que a gente vai ver daqui a pouco. E isso aconteceu também, a escrita dessa carta, dessa epístola, foi antes da destruição de Jerusalém, que você sabe que no ano de 70, Dario veio e destruiu Jerusalém, como Jesus havia profetizado. Isso também a gente pode ver no capítulo 2, pelo declínio que a gente vai perceber da igreja, ali prestes ao martírio de Pedro, que a gente vai ver uma passagem poderosa aqui no versículo 14 já, desse primeiro capítulo da segunda epístola. Então, para quem que ele escreveu essa carta? Como eu já disse, escreveu para os judeus dispersos, e o lugar da escritura dessa carta foi Roma. Ele vai falar da provisão e do governo divino. Em toda essa carta ele vai falar da provisão e do governo divino. Olha lá o capítulo 1, ele vai dizer assim, Simão Pedro. Esse Pedro é o nome que o próprio Senhor deu a ele, lá em João, capítulo 1, versículos 41 e 42. Ele vai dizer servo, algumas traduções vão dizer escravo, e apóstolo, que era a designação dele, dada por Cristo. Então, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele vai dizer aqui, nos versículos 1 e 2, ele vai falar que aos crentes que têm uma fé preciosa, olha lá, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Dos versículos agora 3 ao 21, até o final desse capítulo 1, ele vai falar da provisão divina, e mais especificamente do versículo 3 ao 11, ele vai falar de uma transmissão aqui do poder divino. Olha lá. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E aí ele vai falar da prática das virtudes cristãs, do versículo 5 até o final do versículo 21. O que eu quero destacar aqui, a partir do versículo 12, olha que interessante aqui agora, do 12 ao 21, ele fala do resplandecer da verdade. Ele vai dizer assim, a partir do 12, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então ele tem por justo, enquanto ele está nesse corpo, despertar os crentes. Ele vai falar no 14, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Quando que Jesus revelou isso a ele?
Lá em João 21 nós vimos, né, o Jesus fazendo aquele grande coach com Pedro, perguntando a ele 3 vezes se ele o amava de verdade. Eu já comentei isso lá, depois você busca esse vídeo lá no canal, né, Pedro, tu me amas, né, e tá até assim que você abre o canal já tem logo um vídeo onde eu falo um pouquinho disso, né, e interessante aqui é o seguinte, que agora ele vai assumir que ele vai verdadeiramente morrer como Cristo havia predito ali no final desse capítulo 21 de João. Aí ele vai dizer assim no versículo 15: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças de mim. Então aqui Roma está prestes a calar a minha voz. É isso que Pedro está falando. Mas o pregador morre, mas a sua mensagem fica. O pregador vai deixar esse corpo, né? O pregador vai morrer, vai ser martirizado, mas a obra vai avançar, né? E ele vai finalizar isso aqui de uma maneira tremenda, né? Capítulo 2, vamos lá. Ele vai falar acerca do governo divino ainda, mas agora em relação aos falsos mestres e enganadores. Olha lá. Versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Né? E aí, dos versículos 4 até o versículo 9, ele vai falar do juízo sobre, né, tanto anjos quanto homens. Olha lá, só um pouquinho. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e concedeu a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, né, enfadado da boa vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras de justiça. Então ele vai fazer uma retomada, né, do Antigo Testamento, de coisas fundamentais que aconteceram, né? E no versículo 9 ele vai dizer: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Então é possível, irmão, viver uma vida de retidão em meio à calamidade que nós vivemos. Né? Se Ló viveu, é possível que nós vivamos também. Dos versículos 10 ao 22, agora, né, até o final desse capítulo 2, o que o Senhor vai falar aqui para nós? Ele vai falar da maldade dos falsos mestres, né? Mas ele vai falar sobre a punição e o juízo de Deus também, que está vindo sobre eles também. Olha lá. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências, né, concupiscências e imundícia, e vidos obstinados, e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Aí ele vai falar do juízo sobre esse falso mestre. E quantos falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores a gente vê por aí, né, irmãos? Que pregam uma série de heresia. Eu estou falando de heresias mesmo. Não daquela que nós somos classificados a partir de Lutero, né? Porque quando Lutero expõe toda a corrupção, vamos dizer assim, bem brevemente, que havia ali na igreja tradicional romana, a partir daquele ano, né, 1500, nós todos que não professamos o catolicismo somos considerados hereges. Tá? Então fica tranquilo. Né? O problema é quando você fala uma heresia que fira as escrituras, e aí isso é muito complicado. E finalizando o nosso estudo, capítulo 3, ele vai falar da vinda do Senhor, né, do juízo de Deus, né, sobre os escarnecedores e hereges. Olha que interessante, né? Capítulo 3. Amados,
Escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos, do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Né? Então é interessante, né? Ele vai falar de escarnecedores, tiram sarro de Cristo, ele vai falar das concupiscências, da cobiça de bens materiais, ele vai perguntar onde está a promessa da sua vinda, né? Então eu pergunto, mediante isso, como nós estamos vivendo? O que você vai falar para Cristo? Olha o versículo 7, ó. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. Né? Interessante aqui que a terra está reservada para o fogo agora porque ela já foi salgada pelo mar, né, no dilúvio, e agora ela vai ser purificada pelo fogo. Né? Voltando um pouquinho no versículo 5, olha que interessante. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Né? Então a terra já está preparada com sal para ser agora com fogo purificada. A nova terra e o novo céu é essa terra que nós vivemos de uma maneira purificada. É aqui que vai ser a habitação dos santos na eternidade. Agora é importante que essa terra seja purificada, porque não há espaço para vivermos, né, numa terra que não seja santa. Né? Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Eu vou ler o 11 de novo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A gente vê isso lá em Apocalipse, né? Eu te recomendo estudar lá comigo a série Apocalipse Now, caso você não tenha feito ainda, né? Esse versículo 7, quando ele fala aqui dia do juízo, né? Dia do juízo dos ímpios, né? A igreja está se tornando relativa em tudo, né, irmãos? Relativa ao mundo, né? Então a gente precisa voltar a anunciar essa vinda de Jesus. Ainda que eles não acreditem, é nosso dever anunciar, né? Quem sabe não é hoje? Quem sabe não é hoje a volta dele, né? Então alguns vão pedir assim: Senhor, antes que o Senhor volte, deixa eu fazer o meu primeiro 1 milhão, deixa eu me formar na faculdade, deixa eu ver o casamento do meu filho, deixa eu ver o meu filho tendo sucesso. Irmãos, tudo isso é supérfluo mediante aquilo que está reservado para nós, amém? Versículo 13, agora aqui, né, já no finalzinho até o 18, que ele vai falar da expectativa dos novos de novos céus, né, e terra, né, nova terra, cheia da justiça de Deus, olha lá. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dela sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Né? Aqui é uma preparação do juízo vindouro. Né? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então ele cita Paulo agora aqui, falando das cartas de Paulo, fala que as cartas dele em alguns aspectos eram difíceis de entender, né, mas ele vai retomar Paulo aqui, provavelmente pelo fato de Paulo já ter sido martirizado,
né? E ele vai falar, olha que interessante isso, né? Por isso, versículo 14, amados, aguardando estas coisas, procurai que dela sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo descreveu. É o selo da paz aqui entre, né, Paulo e Pedro, aqui no final do ministério de Pedro. Ele vai arrematar com um sucesso total, né, completando verdadeiramente a obra, né, aqui e refazendo aquilo que estava distorcido ainda, que era, né, a relação entre ele e o apóstolo Paulo aqui. E no versículo 17 e 18, né, ele vai fazer uma conclusão e vai advertir, ó, fiquem atentos, né, e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Olha lá. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, ou seja, permaneçam firmes. E no versículo 18, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então ele se despede de uma maneira aqui triunfal, falando que, olha, cresçam no conhecimento, mas para você crescer no conhecimento, acima de qualquer coisa, você tem que estar coberto da graça. Só assim o Espírito habita em você e você tem entendimento dessa palavra poderosa que muda a minha e a sua vida. Amém? Um prazer estar com vocês nesse estudo. Acho que falamos muito da vida do apóstolo Pedro. Não falamos tudo, né? Temos muito por falar ainda, mas você já vai ter mais uma boa parte lá no nosso e-book liberado para vocês no sábado. Um grande beijo, fiquem com Deus, muito obrigado por assistir e não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. E caso não tenha feito ainda, inscreva-se aí no canal e acesse o nosso grupo lá, né, exclusivo de estudo desse ano de 2022. Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau.